pela sua fé em Cristo, pela fé no cristianismo, né? Nós sabemos que o cristianismo foi a morte de Jesus na cruz, e existia, assim, ali muitas pessoas que não acreditavam, né? A perseguição contra o evangelho, falaram que era Roma se levantou contra, falando que aquilo era uma rebelião, né? Contra as autoridades, e uma igreja ali que se destacou pela fé e pelo amor em Jesus. E Paulo começa a carta, né? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele começa a carta se apresentando, mostrando a sua autoridade do apostolado, que nós falamos isso em Efésios 5, se eu não me engano, né? Dos chamados, para as pessoas que foram chamadas para um cargo eclesiástico, e o apostolado foi dado para Paulo, né? Paulo, no caminho de Damasco, ele teve a sua visão cega, porque uma luz que apareceu, que foi Jesus, ali ele teve o chamado para ser um apóstolo de Cristo. Então ele começa uma carta, assim como todas as cartas, todas as epístolas de Paulo, ele começa se apresentando. É algo normal na época, né, do grego antigo, deles escreverem cartas se apresentando, o nome, né? Ele apresenta a autoridade dele no chamado eclesiástico. É algo que eu, na minha linha teológica, continuo acreditando, né? Sou continuista na questões de dons, na questão do apostolado, eu continuo acreditando no apostolado, e não como o nível de autoridade no qual os 12 apóstolos tiveram, mas como né, um dom, como algo que ainda acontece. Né? Então, ele apresentou a sua autoridade separado para o evangelho de Deus, né? Nós vemos que existem homens, existem pessoas, nós somos separados, a igreja, o povo de Deus é separado do mundo, separado para Deus, né? Existe uma separação, existem pessoas que são separadas para coisas, missões, como Paulo, né? O apóstolo é o quê? O apóstolo é aquele que é enviado, o apóstolo é aquele que vai e faz missões. Nós sabemos que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos iam para os países pregarem o evangelho. Né? O apóstolo é um missionário, um enviado que vai, prega o evangelho, ali forma, né, monta ali igrejas. Então, nós todos somos separados, só que existem pessoas que são separadas para missões, para coisas específicas, né? Alguns vão para as nações, outros vão fazer é, é, coisas ali na sua comunidade, outros vão cuidar, outros vão receber. Todos nós somos chamados separados, né? Separados significa que nós fomos diferenciados daquilo que o mundo faz, daquilo que o mundo é, né? Nós sabemos que o mundo, quando nós falamos, são pessoas que não conhecem a Cristo, que não vivem para esse Deus. Nós nos separamos, mas não porque nós nos separamos de não termos contato, não, nós nos separamos porque nós hoje somos de Deus, né? Não somos mais nem de nós mesmos, né? Então, no versículo 2 ele diz assim: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas. Aqui ele aponta para a lei, né? Aqui ele aponta para o Antigo Testamento, aqui ele aponta para aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham falado sobre o Jesus que viria, sobre o Cristo, né? A obra de Cristo que iria acontecer, aquele que iria tirar a condenação do mundo, né? Então ele está apontando para o Antigo Testamento, né, que faz agora trazendo aquilo que está acontecendo mesmo do Evangelho sendo pregado, sendo levado pelo apóstolo. Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, a lei mostrou que o homem era pecador. A graça, né, alcançou e mostrou que o homem, mesmo sem merecer, Deus deu uma oportunidade para o homem se
a chegar e reconciliar com Cristo. Então ele tá apontando para a lei, e a lei aponta para a graça, né, que é o que está acontecendo nesse momento, ele falando para a igreja de Roma, né, que aquilo que os profetas tinham falado estava acontecendo. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, mais uma vez apontando para Jesus, né, o evangelho da cruz, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A obra da cruz, né? Nós sabemos que a obra da cruz é aquilo que nos justifica, nós sabemos que a obra da cruz é aquilo que é o que formou a igreja de Cristo, né? Nós somos frutos da obra da cruz, é aquilo que nos trouxe a reconciliação com Deus, porque ninguém conseguiu suprir a lei. Todos nós fomos destituídos, todos nós, a Bíblia fala que todos nós caímos, né? Todos nós temos a essência adâmica de rebelião, de, de, de depravação. E então a obra da cruz foi a obra que nos salvou, né? A obra que nos trouxe a oportunidade de nos reconciliar com Deus novamente. Então, ele aponta aqui para a obra da cruz. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aqui nós vemos que a obra da cruz nos traz essa graça, a obra da cruz nos traz dons, nos traz uma comissão de chamado, né? Recebemos graça e apostolado. Paulo recebeu o apostolado, outros receberam outros chamados, né? Então essa é um dom de Deus, é algo imerecido, né? O homem, nós não merecíamos essa graça, é um favor imerecido que nos alcançou, né? Então os dons, essa salvação é fruto da obra de Cristo, né? E para a obediência que vem pela fé. Paulo fala aqui da obediência que é pela fé, né? Nós sabemos que a fé é aquilo que move o crente, né? É a certeza daquilo que não vemos, né? Fé é o que faz o crente ir até o final, né? Pela fé, nós vivemos pela fé, rompendo em fé, né? Fé que algo que Cristo vai voltar, fé que nós iremos reinar com ele, fé que nós estamos a caminho desse reinado justo com Cristo. Versículo 6 diz assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então ele falando para a igreja, né? Vocês também estão dentre esses chamados, vocês também foram os chamados, vocês também foram escolhidos para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês não pertencem mais a vocês não pertencem mais aos seus desejos, às suas vontades, mas sim a Cristo. 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele traz ao entendimento da igreja de Roma que a igreja no geral, nós somos chamados a sermos santos, né? Santos é uma obra de santificação. A santificação é uma obra de nós negarmos a nós mesmos e deixarmos com que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas, conduza as nossas atitudes, conduza o nosso ser, né? Se nós deixarmos com que as nossas próprias vontades, com que nós mesmos venhamos a conduzir, não vai sair algo bom, né? O processo de santificação é deixar o seu eu, é deixar o meu eu e deixar com que o Espírito Santo conduza a nossa vida, a sua vida. Então,
O chamado para ser santo é deixar com que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Não é fácil, né? Negar a si mesmo, é ir para a cruz, é dobrar o joelho, matar a carne todos os dias, né? É um trabalhar de busca na palavra, de jejum, de humilhação da carne, de oração, né? A oração é para sua alma, né? É um trabalhar para a santificação, mas para a alma. O jejum para a humilhação da carne. Então nós precisamos, nós adquirimos um processo de santificação praticando essas coisas, né? Nós somos chamados a sermos santos. Com certeza nós iremos pecar até quando Jesus vier. Nós iremos pecar. Porém, a diferença do cristão, a diferença nossa é que nós pecamos, entendemos e arrependemos e mudamos. Nós deixamos o pecado de lado, nós não praticamos o mesmo pecado, nós não criamos um pecado de estimação. Versículo 8: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, aqui ele fala da fé que a igreja de Roma tem, da fé que eles estão tendo em Cristo, daquilo que está sendo falado sobre aquela igreja, sobre aquele povo, que um povo, né, que ama Jesus. Né? Na época, a morte de cruz era algo que parecia tão, mas se o seu Deus morreu na cruz como né, com um bandido do lado, morreu como um homem normal, né? Eles até zombaram de Jesus, né? O rei dos judeus. Então, na época da cidade de Roma, ser cristão não era fácil. Né? E eles eram um povo que estavam se destacando, porque não importava a perseguição, não importava o quanto eles zombavam da fé deles, não importava o que eles estivessem passando por serem cristãos, eles continuavam firmes na fé em Cristo, né, no amor em Jesus. Quantos de nós, né, isso nos faz refletir, quantos de nós, né, muitas vezes deixamos nossa fé a ser abalada por pequenas coisas, por coisas bobas, né? Às vezes até coisas sérias, né? Mas o convite é que nós sejamos assim como a igreja de Roma, que foi reconhecida por outras pessoas, pela cidade, né? Uma das cidades, da maior cidade do mundo, porque o amor que eles tinham por Jesus, da fé que eles tinham por Jesus, né? Uma fé inabalável em Jesus. E que nós possamos ser um pouco parecido com essa igreja, né? Paulo se alegrou dessa igreja pela fé que eles tinham em Jesus. No versículo 9 diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Então nós vemos que Paulo ele está sempre se lembrando, né, do povo de Deus, né? Está sempre orando. Nós vemos nas cartas dele ele orando pelas igrejas, né? Ele intercedendo pelo povo de Deus. 10. Em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Ele tinha o desejo de visitar a igreja de Roma, tinha vontade de visitar a igreja de Roma, porém, nós sabemos que o homem e a mulher de Deus, ele não se move pela vontade, ele não se move pelos próprios desejos, não se move por aquilo que ele quer ou ela quer. Então, Paulo, ele era muito sábio e entendido de que ele não se movia pela sua própria vontade, mas movia pela vontade de Deus. Então, quando ele fala isso, ele pede, né, como seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los, né? Duas coisas. Primeiro, ele estava preso. Segundo, não foi dada a direção para ele ainda de Deus para visitar a igreja de Roma, né? Nós sabemos que quando Paulo visitar uma cidade dessa, ele ia encontrar muitos desafios, muitos problemas, né? Mas ele
estava esperando a vontade de Deus para ir nessa cidade, em Roma, pregar o evangelho, pregar as boas novas de Jesus. No versículo 11 diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é interessante porque nós vemos que os homens de Deus, mulheres de Deus, nós carregamos dons espirituais, coisas que foi nos dado, né? E os dons são irrevogáveis. Deus, quando dá algo para o seu povo, para os seus filhos, ele não toma de volta. E esses dons, eles podem ser compartilhados. Nós vemos aqui Paulo falando, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. O dom é para edificação do corpo, o dom é para propagação do evangelho. E os dons podem ser, no inglês nós falamos impartation, que é uma transferência. Então existem homens e mulheres de Deus que carregam algo e podem ser transferidos para nós, né, no mundo espiritual. É muito forte essa questão do mundo espiritual com dons, porque se você tem desejo de operar com algum dom, dons de cura, dons de maravilha, né, dons de profecias, né, muitos outros dons, né, dons de dom da palavra, palavra de conhecimento, né, que é palavra de conhecimento de futuro. Essas coisas são liberadas por Deus e homens e mulheres que carregam isso podem liberar isso também através deles para a nossa vida. Então, eu quero convidar você, quero te desafiar a ser mais ambicioso, ambiciosa no mundo espiritual. Peça, né, a Deus, ou se você tiver a oportunidade de conhecer homens e mulheres que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus, existe uma transferência que pode acontecer, né? Eu acredito nisso, nós vemos Paulo falando isso, sobre dons, e não é para você, os dons não são para você, os dons não são para você usar para manipular, para enganar, não. Nós sabemos que muitas pessoas que estão somente pelos dons vão ser cobrados isso, né? Então eu desafio você, desafio a igreja a buscar dons, sejam ambiciosos no mundo espiritual, né? No versículo 12 diz assim: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então os dons, eles nos fortalecem, o dom nos encoraja, né? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Nós vemos mais uma vez, né? O que impedia ele? Paulo era direcionado pelo Espírito de Deus. Ele não ia em qualquer lugar. Ele não ia para qualquer. Então, nós que somos, né? Temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós também não vamos em qualquer lugar. Não vamos para. Não somos direcionados pela nossa própria vontade. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então nós vemos ele falando aqui que o propósito é colher fruto. O fruto que ele fala de colher da igreja são frutos de pessoas que estão vivendo o evangelho, frutos de pessoas que estão se aprofundando no evangelho. O fruto é o fruto do Espírito, né? Pessoas que estão vivendo. Nós falamos o fruto do Espírito em Gálatas, que, né, amor, bondade, benignidade, controle próprio. Então são pessoas que estão vivendo de fato o evangelho. Isso gera frutos, né? Viver o evangelho verdadeiramente gera frutos. Os frutos, o fruto, né? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Quando Paulo fala que ele é devedor aqui a gregos, a bárbaros, a tantos a sábios como ignorantes, ele está falando que ele é devedor num senso de obrigação de pregar o evangelho, né? Aqueles que foram chamados para cargos eclesiásticos, aqueles que foram chamados para uma missão igual ele, eles se sentem num dever, uma obrigação de pregar o evangelho, de ir, né, visitar as nações, ir para aquelas missões no qual Deus designou. Então, essa passagem aqui, ele fala disso, né, que ele é devedor de pregar o evangelho para esse povo, para essas pessoas, né? Então, no versículo 15, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Mais uma vez ele falando, está disposto a ir pregar o evangelho em Roma. Ele tinha essa vontade, né? Ele só estava esperando a liberação de Deus para ele poder ir. Então, não vá sem a liberação de Deus, não faça nada sem Deus te mostrar ou te dizer para fazer. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ele falando aqui do evangelho. Primeiro do judeu, depois do grego, né? Porque o evangelho veio, aconteceu primeiro com os judeus, né? Depois nós fomos agregados, né? Nós, os gentios, fomos agregados, né? Começou com aquela nação. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós não vivemos pelaquilo que vemos, nós não vivemos pelaquilo que temos, nós não vivemos pelaquilo que parece ser, pela circunstância atual do cenário da sua vida, do cenário da minha vida. Nós vivemos, eu e você vivemos pela fé. A fé que nós cremos que há um amanhã melhor, a fé que Jesus está voltando, a fé que o reino dele vai ser implantado nessa terra, a fé de que ele vai fazer algo diferente, a fé de que ele vai abrir as portas, a fé de que ele vai direcionar, de que ele vai curar, de que ele vai transformar. Nós, o justo, eu e você vivemos pela fé. Da nossa boca tem que sair o crente, nós temos que ter uma expectativa de que Deus irá fazer algo, porque nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós vemos, né? O crente deve carregar uma expectativa de que Deus vai fazer algo sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque nós vivemos pela fé. Né? Fé com Amém. montanhas. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O homem entrou debaixo da ira de Deus, assim quando o homem pecou no Éden, quando Adão pecou no Éden, nós ali entramos, né? Porque isso ecoou para para toda a humanidade, né? O primeiro homem pecou que afetou toda a humanidade, o segundo homem veio e salvou, né, deu a oportunidade de salvação para toda a humanidade. Então, Adão trouxe a ira de Deus sobre a humanidade. Né? Então, a forma de nós nos reconciliarmos com Deus hoje é através de Cristo. Né? E o mundo se encontra debaixo da ira de Deus. Eles suprimem a verdade pela injustiça. Nós vemos que o mundo não tem não tem sabor, vontade de conhecer a verdade. O mundo, eles tentam suprimir a verdade com suas próprias injustiças, com seus próprios desejos, com suas próprias depravações, buscas, né? Seus ídolos. Então, isso é a ira de Deus sobre a humanidade. A humanidade não era para passar por guerras, a humanidade não era para passar por mortes, a humanidade não era para passar por problemas emocionais, depressão, dificuldades. Isso é a ira do pecado, porque Deus se irou por causa do pecado, de rebelião contra Deus. É como se o homem tivesse falado: eu não quero te seguir,
né? Muitos hoje ainda falam, eu não quero seguir, eu não quero isso. E eles sofrem da própria ira de Deus, não se reconciliando com Deus. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então Deus ele manifestou a ira dele sobre a humanidade. A humanidade consegue hoje de alguma forma entender que existe um Deus, né? Existem duas maneiras que Deus se revela para a humanidade. A revelação natural, nós vemos Deus através da natureza, nós vemos Deus através dessa sincronização do mundo, nós vemos Deus através, se nós pararmos para os grandes filósofos de antigamente, né, entendiam, muitos deles paravam para pensar e refletir e chegavam à conclusão de que precisa, né, existe um Deus, existe uma mente por trás de tudo isso, né, alguém, né, projetando isso. Então, o homem se buscar em si, existe uma passagem bíblica que fala que ele escreveu na tábua do nosso coração as leis. Temos leis morais, né, na tábua do nosso coração. E nós vemos a ira de Deus. E o homem pode perceber que existe um Deus sobre toda essa terra, né, sobre esse mundo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha aí, mais uma vez, né? Então, se o homem parar para analisar, se o homem parar para entender, nós vamos entender que existe um Deus, né, sobre tudo isso. Nós não somos fruto do acaso, né? Que tudo existe uma linha de teoria que fala que tudo está acontecendo por acaso, né? Não, existe um Deus sobre todas as coisas, existe um peso. Os olhos de Deus pairam sobre a terra, né? Os olhos de Deus pairam sobre os seus filhos. Os olhos de Deus pairam, a justiça de Deus paira sobre a terra. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então nós vemos Paulo falando aqui no qual aqueles que não se reconciliaram, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, né, eles ficam debaixo dessa ira, ficam debaixo. E a ira de Deus é Deus deixando o homem por si só. A ira de Deus é Deus deixando o homem com suas próprias depravações. A ira de Deus é Deus deixando o homem com suas mentes maliciosas, né, sendo guiados por eles mesmos, né, debaixo deles, da própria vontade, né? Seja feita a sua vontade, né? Deus fala pra gente. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O mundo acha muitas vezes que eles estão sendo sábios, o mundo acha muitas vezes que eles estão sendo espertos, né? Mas na verdade eles estão sendo loucos. Então, quando você. Às vezes a gente olha assim e pensa, nossa, essa pessoa está pensando, está sendo sábio a fazer isso, está sendo sábio tirando vantagem, está sendo sábio naquelas atitudes que não refletem Deus, mas muito pelo contrário, eles estão sendo loucos, estão sendo bobos, porque sem Deus, né, a sabedoria do mundo é uma loucura. Então eles precisam de reconciliação. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós sabemos que a igreja de Roma, né, na época, os gentios, eles tinham outros deuses, eles tinham outros rituais, né? Então, Paulo aqui traz também um pouquinho sobre outros rituais, deuses, ídolos que eles adoravam, né? Mas isso não difere muito dos dias de hoje. Nós ainda continuamos, os homens continuam fazendo ainda outros tipos de rituais, colocando outros ídolos, dando prioridade a coisas que são fúteis. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração, aquilo que
aonde nós depositamos o nosso coração, e não confiar nas nossas próprios instintos, nossas próprias vontades, e se analisar, entender onde nós estamos colocando a nossa prioridade, onde nós estamos colocando o nosso tempo, né, onde nós estamos colocando a nossa riqueza, né, que é o seu tempo, aquilo que você dá prioridade, nas coisas de Deus, né? É muito fácil de nós cairmos em ídolos. Eu falo por si próprio, porque eu gosto de fazer academia e às vezes eu sou confrontado pelo Espírito Santo. Você passou 1 hora na academia e quanto tempo você passou? Né? Eu gosto bastante de orar, tenho uma vida bem ativa de oração, né? Busca da palavra. Mas às vezes o Espírito Santo me fala, mas você passou mais tempo na academia do que lendo a Bíblia? Então, assim, eu sou confrontado, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Aquilo que pode se tornar um ídolo para as nossas vidas. Então, continua ecoando. Nós temos que estar sempre se analisando, refletindo, entendendo, né? Se alinhando com Deus. E trocaram. Opa, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Então Deus ele entrega o próprio homem, né, as suas impurezas, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Vocês não querem, né? Ele é gentil. Ele não quer forçar ninguém, né? Se você não quer, é como se Deus estivesse falando assim: você não me quer, tá bom, eu te entrego você a você mesmo. E você a você mesmo, pode ter certeza que não vai sair nada de bom. Eu a eu mesmo não vai sair nada de bom. Se não é ele, tudo que tem de bom em mim é Deus. O que tem de ruim é eu mesmo. Então, se eu me entregar a eu mesmo, só sai coisa ruim. Então, é bem Deus falando isso para os homens, né? Eu te entrego a você mesmo. Pureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. O coração vai levar a coisas pecaminosas, para a degradação dos seus corpos entre si, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Bem aqui, né? Muitas vezes nós estamos servindo as coisas que são criadas, né? Ao invés de servir o Criador, às vezes é carro, casa, coisas de luxo, ou o que seja, coisas que são criados, né? Até pessoas, né? Ao invés do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Aqui ele fala um pouquinho da questão da homossexualidade, né, das pessoas estarem, né, numa depravação muito grande de até trocar as coisas naturais, né? É o homem por si próprio. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então Deus os entrega. Alguns são chamados de filhos, não de Deus, mas do diabo. Infelizmente, existem pessoas que maquinam o mal, existem pessoas que são entregues às coisas erradas, entregues às coisas malignas, né? As suas mentes já estão cauterizadas. Existem pessoas que nós temos que tomar muito cuidado, pois eles estão entregues às coisas erradas, né? É triste. Eu sou uma pessoa que eu costumo ir até o fundo do buraco para tentar trazer alguém. Né? Vou tentar puxar a mão dessa pessoa, vou tentar trazer para a luz, vou tentar trazer para. Só que existem pessoas que
Infelizmente, eles estão cauterizados, infelizmente, eles estão entregues. Não é que nós devemos desistir deles. Não. Devemos orar, devemos pedir que eles se convertam, pedir que... Só que temos que tomar cuidado. Né? Temos que tomar cuidado. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Então tome muito cuidado com pessoas assim, tome muito cuidado com quem você abre o seu coração, tome muito cuidado com quem você coloca ao seu redor. Né? Existem pessoas que estão cheias de invejas, né? Pessoas que estão com malícia, né? Pessoas que estão querendo realmente ver você não bem, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Existem pessoas que são mesmo malignas. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, resumindo, o apóstolo Paulo, nessa primeira capítulo do livro de Romanos, ele nos fala do seu apostolado, né? Ele nos mostra que o evangelho de Cristo veio como reconciliação, nós somos salvos, justificados por esse evangelho de Cristo. Essa justiça, ela acontece agora. Nós vemos que a justiça de Deus acontece, nós vemos o mundo, pessoas que estão debaixo da ira, se entregando às suas depravações, né? E essa justiça ainda vai acontecer num dia de julgamento também. Então ele fala sobre essa justiça, ele mostra que nós todos, nesse primeiro capítulo, ele mostra que nós todos somos dependentes da graça, favor e merecido. Nenhum de nós escapou disso. Todos nós temos essa essência adâmica, todos nós, por nós mesmos, iremos praticar depravações, coisas erradas. O homem sem Deus só vai dar em coisas, né, malignas, vai dar em coisas erradas. Então ele mostra quanto dependente nós estamos e nós somos desse Deus, dessa graça, dessa justificação de Cristo em nossas vidas, nessa primeira carta. E o quanto que o mundo, aqueles que estão fora desse reinado, né, a Bíblia fala que nós somos transportados, né, do reino das trevas para a luz, aqueles que estão fora desse reinado, né, se afundam cada dia mais em suas depravações, em seus, né, trocaram, aqui fala da homossexualidade, nós sabemos que é algo muito em pauta hoje, em coisas erradas, e é triste, só para fechar aqui, é triste porque isso que ele fala é bem fato mesmo, que esses dias eu vim para casa e eu falei para Ana, falei para minha esposa, falei, Ana, nós precisamos orar pelo mundo, porque eu, em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas nessas recentes 2 semanas, eu vi o quanto o mundo está gelado, o quanto o mundo está perdido, né? Algumas pessoas falaram coisas para mim perto, numa questão de trabalho, que eu falei, nossa, já não existe mais amor pelas pessoas, já não existe mais empatia um pelos outros, é tudo o que você pode me oferecer, o que você pode me dar, né? Um egoísmo. As pessoas, em uma outra conversa com uma outra pessoa, uma conversa mais pastoral, a pessoa falou assim, né? As pessoas não querem mais parar para escutar ninguém. Nós estamos num mundo que eles não... A pessoa me falando, Rafael, poucas pessoas hoje param para escutar. A pessoa falando para mim assim, eu tô cheio de dor, o mundo tá gelado, o mundo tá cheio de ideologias, relativismo, a sua verdade é a verdade. Não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais um Deus. O que é verdade para você, tá bom. Você tá sentindo isso? Faz o que você tá sentindo. Então nós estamos em uma fase do mundo, eu cheguei em casa, depois de tamanha
tristeza porque eu via a frieza de algumas pessoas e via a carência de outras depois daquela conversa pastoral, né? Eu cheguei em casa e falei, Ana, nós precisamos orar, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar, você, o crente, o cristão, precisamos estar saudáveis, porque o mundo está doente. O mundo está doente. Dados as suas próprias depravações, eles precisam de Cristo, somente Cristo, para trazer eles, né, para esse caminho de luz, para esse caminho de preenchimento, para serem salvos. Então, que nós possamos, para fechar aqui, que nós venhamos a ser reconhecidos, assim como Paulo reconheceu a igreja de Roma, né? Ouvir falar da sua fé em Cristo. A sua fé em Cristo chamou atenção. Que nós possamos ser reconhecidos, assim como Paulo falou da igreja de Roma. Que a nossa fé em Cristo chamou atenção e assim nós venhamos a levar esse Cristo aonde nós colocarmos o nosso pé. E eu encerro aqui e quero pedir para o Bruno se ele quer falar alguma coisa. Só 2 comentários que me chamaram a atenção. Primeiro, a doçura de Deus, porque quando eu falo em ira, se eu falo da ira do Bruno, é algo completamente diferente. Quando eu falo da ira de Deus, faça a sua vontade, vou deixar você fazer a sua vontade. Essa é a ira de Deus e mostra o quão santo e doce é esse nosso Deus e como ele não desiste da gente. Apesar de tudo isso, ele não desiste da gente. Apesar de tudo isso que a gente faz contra ele, todo mundo vira na cara para ele, cuspindo, pregando na cruz, e ele está lá firme e forte, querendo nos resgatar. Isso me chamou muita atenção. A outra foi essa questão de repartir os dons espirituais. Você citando, né, em partir, e eu me lembro de uma frase que num devocional eu ouço e que me toca o coração muito e que gostaria de partir, que é terminar o nosso dia sempre pensando pedindo a Deus para que a gente possa ser bênção para as pessoas que cruzarem nosso caminho, né? Cada pessoa que cruzar o nosso caminho seja uma pessoa que possa ser abençoada pela nossa unção, pela nossa proximidade com Deus, proximidade com o Espírito Santo, e que a gente possa ser sal nesse mundo. E está precisando. É isso que eu tinha para comentar. Amém, varão.